telespectador da TV Mar, canal 525 pela NET, claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Estamos começando mais um Canal Esportes, dando sequência à programação variada da sua TV Mar, emissora genuinamente alagoana. Vamos, nesta próxima meia hora, trazer as últimas notícias do esporte, de um jeito diferente, um jeito que você conhece todos os dias, o programa apresentado por esse amigo de vocês, de segunda a sexta-feira, de 11h30 até o meio-dia, com reprises às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite. Nós vamos hoje dar um passeio internacional no Canal Esportes. Todos os dias muitas novidades, você já sabe, e nós vamos ter o prazer de conversar, debater o momento das coisas, sobre as coisas do futebol de Alagoas, o momento do CRB, do CSA na Série B. Hoje tem rodada, com o Galo entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer muitas notícias também daqui para frente, com a repercussão e tudo que ocorre no esporte, principalmente no âmbito internacional, nesta edição do Canal Esportes. Tudo porque nós vamos até a Austrália, vamos a Melbourne, conversar com o jornalista Eduardo Vieira. O nosso Dudu Vieira é o nosso convidado via Skype, através das possibilidades tecnológicas. Ele vai hoje ser o nosso convidado, a nossa atração aqui no Canal Esportes, trazendo muitas informações, como anda o esporte, por exemplo, na Oceania, né? Como anda o esporte na Austrália. Ele que tem feito um projeto muito legal, né? Está comandando um projeto muito bacana, não só na Austrália, quando leva para o público brasileiro e em língua portuguesa para os públicos em geral, as informações do futebol australiano e do esporte australiano de uma forma geral. E também vai falar de um projeto muito bacana com outros jornalistas da nova geração, uma galera mais jovem aqui do jornalismo esportivo de Alagoas, né? O nosso querido Bruno Protásio, o PV que também faz parte desse projeto, o nosso Eduardo Vieira, Henrique Pereira, amigos aí da nova geração, que são companheiros de profissão e que desenvolvem um projeto via live para debater de uma forma diferente as coisas relacionadas ao esporte. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu e o nosso Canal Esportes. Pois é, colocando em evidência as nossas redes sociais. Vamos lá, pessoal, trabalhando logo, colocando em evidência as nossas redes sociais aí no vídeo, para você curtir, acompanhar e também trazer a sua participação. Venha interagir com a produção do programa pelo WhatsApp, também já na tela, para que você possa também mandar mensagens para a produção do programa, interagir e marcar a sua pauta, né? Venha também fazer parte da nossa equipe, venha dar moral exatamente às coisas do esporte aqui comigo. Venha conversar, mande suas pautas e sugestões para o nosso WhatsApp já no vídeo também e todas as informações. Bom, o aplicativo TV Mar, já falei também, né? Está disponível em todas as plataformas, você pode baixar, é gratuito, e acompanhar a programação da TV Mar canal 525. Não só pela NET, claro, para os assinantes, mas também pelo aplicativo TV Mar e pelo portal Gazeta Web. Vou até a Austrália. Rapaz, esse daí já teve oportunidade por diversas vezes aqui, de forma presencial no nosso estúdio, de debater as coisas do esporte. Sabe muito, um dos grandes profissionais da crônica esportiva, alagoano, jornalista. Hoje exerce também um projeto executa, né, sendo um dos representantes de um projeto muito bacana que fala das coisas do futebol australiano, do esporte australiano. Eu tenho o prazer de conversar hoje via Skype com o Eduardo Vieira, meu amigo Dudu. Um abraço para você, rapaz. Quanto tempo, Eduardo Vieira? Você de volta aqui ao Canal Esportes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Dudu? Fala, Canhão. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Para mim, me sinto em casa, né? Com vocês aqui na TV Mar. Você vê, estava com vocês aí sempre em 2017, né? Então, 3 anos atrás, e 2020 ver vocês firmes e fortes aí na luta, com um trabalho já consolidado. É muito bacana. E você tá mais bonito, cara. Assim que eu vi sua imagem aí, eu percebi que você tá mais... Você tá no estilo mais charmoso, grisalho. Bondade sua, bondade sua. Há quem diga que eu sou o Antônio Fagundes do Nordeste agora, olha. Oh, nossa senhora, é bem por aí. Eu vi que você tá cantando agora também, então tá investindo em tudo. Eu participei do programa já com o Alexandre Lino também, que eu mando um beijão, outro parceiro, né, via Skype, e agora participando com você é um prazerzaço com você, com toda a equipe aí. Vamos lá, vamos bater um papo aqui.
Eduardo, você já teve a oportunidade, como disse, nosso querido Alexandre Lina, produção aqui do programa, né? Ele que assumiu nos últimos meses o Canal Esportes. Tivemos um retorno já há 2 meses, né? Estamos de volta aqui no comando do programa, né? O programa que nós começamos a apresentar em 2007. E você, por diversas vezes, já vinha aqui, outras vezes agora já vivendo essa nova experiência via Skype. E por se sentir em casa, Eduardo Vieira, muitas vezes as pessoas elas ficam se questionando, né? Por que um jornalista de Alagoas, que poderia sempre centralizar as suas ambições, seus propósitos profissionais, seus objetivos para a Europa, para a América Central, por que a escolha da Austrália? Fala um pouquinho dessa tua escolha e por que hoje você consegue exatamente ter um parâmetro das coisas do esporte na Austrália, vivendo aí, se deparando e vivendo de perto essas realidades, essa realidade que o esporte acaba proporcionando, Eduardo. Eu tive uma experiência muito legal mesmo no jornalismo, na comunicação aí em Alagoas, começando lá em 2013 com o nosso querido Carlos Miranda, né, saudoso Carlos Miranda lá na Rádio CBN, passando com Valmari Vilela na Rádio Jornal, depois, antes ainda, tive na Rádio Gazeta como técnico de manutenção, inclusive você estava lá na época, né? Verdade, com Valdemir Rodrigues, lembro. E todo aquele time, depois me formei em jornalismo, passei a atuar como radialista, como repórter mesmo. Enfim, depois passei por Cada Minuto, como escrevendo, passei pela Rádio Gazeta ao seu lado, né, naqueles tubões lá que a gente pegava dia de domingo, você lembra? Pois é, saudade de cada fazer. Draga, viu, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Saudade de fazer aquele tubão dia de domingo, era uma delícia. E aí eu tive no CSA, passei um ano no CSA, foi uma experiência totalmente diferente dentro do futebol, que, enfim, sempre sonhei em trabalhar no futebol e foi maravilhoso. Só que desde moleque eu sempre tive o sonho de viver fora do país, né? De ter essa oportunidade de viver, conhecer outras culturas, aprender outras línguas. E aí cheguei numa altura ali da idade que você fica entre a cruz e a espada, né? Se você se decide se investe um pouco mais na carreira ou se você aproveita que ainda tem ali um apoio da família e oportunidade para se mandar para outro país, para se mandar para outra aventura, e foi o que a gente fez, né? Eu e minha esposa, minha namorada na época, hoje minha esposa Natália, a gente decidiu vir para a Austrália. Como você falou, poderíamos ir para outros lugares, Europa, sei lá, alguma coisa assim mais comum, mas a gente quis mudar um pouco também para sair um pouco da mesmice, embora a Austrália também seja um destino bem cogitado aí pela galera, é um país fantástico, uma economia maravilhosa, né? Todo mundo prospera aqui e também é perto da Ásia, enfim, tem toda uma pegada legal que você pode viajar por aqui, enfim, tem várias culturas diferentes em um país só, é um país que a migração é atual, então tem gente do mundo inteiro. Então a gente estudou bem as possibilidades e decidimos vir para cá. Hoje eu estou em Melbourne, que é a capital de Vitória, segunda maior cidade do país, só perde para Sydney e deve bater Sydney aí nos próximos anos. E assim, tem sido uma experiência maravilhosa. Estou trabalhando numa agência de intercâmbio hoje, como relações públicas, mídias sociais também, um pouco fora da parte do jornalismo, mas ainda assim continuo na comunicação. E aí, como você bem falou, há pouco tempo, nesse início de pandemia, eu resolvi voltar a atuar mesmo no jornalismo. Junto com os meninos, criamos aí um projeto com um podcast e agora uma página também sobre o futebol australiano, podcast sobre o futebol australiano, que a gente vai falar mais na frente, mas basicamente a ideia de escolher a Austrália foi mesmo buscar algo diferente na vida e aprender, né, novas línguas, viver uma nova cultura, e tem sido realmente uma experiência fantástica nesse 1 ano e meio que eu estou por aqui, mesmo com essa pandemia aí que está assolando o mundo inteiro desde março, né, infelizmente. Para quem está de fora, Dudu, fica muitas vezes pensando que as pessoas de outros continentes, elas enxergam o brasileiro, o Brasil necessariamente, com 2 situações, praia e futebol. Mas você pode falar com propriedade hoje por viver, já tem tempo suficiente aí na Austrália para poder falar com propriedade sobre esse assunto. Como eles enxergam o brasileiro aí, na verdade, na Austrália? O que é que você, pelo menos, pôde perceber desde a sua chegada? Eu diria que é praia, futebol e samba. Mas eu acrescento ainda trabalho também, porque os caras, eles aqui observam o brasileiro muito bem para essa questão do trabalho. Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito. Como é que eles nos veem aí sobre trabalho? O brasileiro, Canhão, é um povo batalhador e aqui na Austrália não é diferente. A galera que chega aqui chega pronto para trabalhar com, entre aspas,
os subempregos, né? A galera vai trabalhar como garçom, como faxineiro, como entregador de delivery. Eu fiz isso tudo aqui, inclusive. Tive a honra de fazer isso e amadureci bastante trabalhando com esse tipo de coisa. Ainda faço algumas coisas também nesse sentido. E assim, não tem tempo ruim para brasileiro, como não teve tempo ruim para mim, para minha esposa, o pessoal que vem para cá, para os amigos. Então é isso que eles enxergam o brasileiro como um povo muito batalhador e trabalhador, um povo que sofre muito. Quando a gente fala do Brasil, eles sabem, eles, né, logo remetem à política e a todos os problemas que a gente vive com corrupção, com a pobreza, mas ao mesmo tempo eles lembram da alegria, das belezas naturais do país e dessa questão da gente ser um povo batalhador, um povo que supera as dificuldades. Então é mais ou menos dessa forma que eles observam os brasileiros. E é claro, aquela resenha toda do futebol, Ronaldinho, Pelé, Ronaldo, Rivaldo, Romário. Onde você chega, o brasileiro é relacionado ao futebol, a primeira coisa é futebol, e aí alguns conhecem um pouco mais da cultura, falam do samba, outros conhecem um pouco mais das belezas naturais, aí falam da praia, como você falou, mas essas coisas sempre aliadas ao trabalho. Eu fiquei incrível quando eu percebi isso assim que cheguei aqui, como eles gostam dos brasileiros para trabalhar junto, como eles observam bem a cultura brasileira para esse sentido também. Isso é muito importante, esse depoimento do Eduardo Vieira, porque traz um olhar de quem está realmente na Austrália e que se deparou com esse envolvimento, eu não digo nem dificuldades, mas com esse envolvimento com outra cultura, né? Acaba se deparando exatamente com outra cultura. Eduardo, é muito importante também você falar a respeito das questões relacionadas ao esporte. Você já deu uma passada aí, disse que o pessoal cita muito os jogadores consagrados no Brasil. A imagem que nós temos daqui é que na Austrália o esporte mais forte é o beisebol. Eu gostaria que você falasse exatamente qual é a grande surpresa que você teve em termos de práticas esportivas muito utilizadas pelos australianos desde que você chegou aí. O que é que você pôde observar e qual é o esporte mais forte do país? O esporte mais forte do país, Canhão, é um futebol que só existe aqui. Futebol australiano, eles chamam de footy, é um futebol diferente. Eu tenho até uma bola aqui, até mostrei da outra vez que eu conversei com o Alexandre Lino também, mostrar para você novamente. Certo. Essa é mais ou menos a bola do footy, lembra muito a bola do futebol americano. É verdade, verdade. É o mesmo formato, ela é um pouco maior, na verdade, isso aqui é uma réplica menorzinha. Do rugby também, né? Mas... Lembra um pouquinho, né? Como é, perdão? Lembra um pouquinho do rugby também, né? Sim, exatamente. O esporte é uma mistura do rugby com o futebol americano, com um pouco do nosso futebol também. São 18 homens de cada lado. Depois você experimenta pesquisar, quem estiver assistindo a gente, experimenta pesquisar no Google, né? Futebol australiano. Você vai ver que é um esporte louco. São 18 homens de cada lado se jogando. Eles só podem tocar a bola dando um soquinho na bola dessa forma assim, ou chutando também a bola com o pé. A trave é meio estranha assim, então é um esporte muito louco que só existe aqui. Eles são muito bairristas, existem em outros lugares, mas profissionalmente falando só aqui, e eles colocam, Canhão, 100 mil pessoas na final do campeonato nacional. É feriado nacional, inclusive. Esse ano, por conta da pandemia, a final não vai ser aqui em Melbourne, onde eu estou, todos os anos aqui, vai ser em Brisbane, que é em outra cidade, mas que também deve ter um público gigante, porque Brisbane já controlou a doença, eles estão fechados lá, ninguém entra, ninguém sai. E, enfim, o campeonato está sendo lá naquela espécie de bolha, né, sanitária, como a NBA, como foi outros campeonatos. Sim. E esse é o esporte mais popular que existe aqui. Depois do futebol australiano, vem o cricket, na verdade, que eu acho que talvez seja associado ao beisebol que você falou, mas na verdade aqui é o cricket, eles chamam de cricket. Certo. E o rugby é o terceiro. E o futebol, o nosso futebol, só fica em quarto na popularidade. Aí briga ali com o tênis, com outras modalidades ali, mas é muito, muito abaixo a popularidade do nosso futebol. Pra você ter ideia, o futebol australiano, que eu falei, coloca em média 30, 40 mil pessoas por jogo no estádio, e o nosso futebol coloca 10 mil pessoas no estádio, em tempos normais, né, falando assim. E é um negócio incrível, que você fica assim, pô, ninguém no mundo assiste isso aqui. Como é que os caras vivem, assim, fechados aqui na cultura deles? Mas eu acho que é uma questão, eu até explico isso no nosso podcast que eu criei, que a gente criou, o Australianão. É uma questão que é histórica aqui, tem a ver com a criação do país, né? A Austrália nasceu como uma colônia penal da Inglaterra, então a galera que vinha para cá era meio que eram os presos lá da Inglaterra, do Império Britânico, e os descendentes dele, para se afastarem da cultura, criaram um negócio só deles. Isso foi se alimentando ao longo dos anos, com outras questões culturais também, cresceu ainda mais. Vocês continuam me ouvindo, né? Continua sim. Só a imagem que sumiu, Dudu.
Isso, e cresceu ainda mais, e aí o esporte, como eu falei, o país é bairrista, o negócio só existe aqui, eles ficam fechados nisso aqui, o nosso futebol não evoluiu, é um negócio incrível pensar como não cresceu o nosso futebol, mas é um eterno trabalho deles aqui de tentarem popularizar esse negócio, e a gente fala sobre isso no nosso podcast, tentando entender o porquê do futebol não ser a maior força aqui, e até fala um pouquinho também dos outros esportes que são bem curiosos assim de acompanhar também. Eu vou te dar a oportunidade, Eduardo Vieira, de fazer o chamamento daqui a pouco, né? Nós vamos a um intervalo agora e vai falar também desse projeto, depois do retorno aí no intervalo. Nós vamos falar desse projeto que você está desenvolvendo com outros jornalistas alagoanos, alguns inclusive moram fora, né? Nosso querido Bicho Pau está lá em Brasília, né? O Bruno Protásio, o Henrique Pereira, o nosso PV. É um intervalo de jogo. Vocês bem unidos, né, Dudu, nessa história toda. Daqui a pouco você vai falar sobre esse projeto, né? Sim. Aproveitando a deixa aí que a gente está indo para o intervalo, né? O programa se chama Intervalo de Jogo, então tem tudo a ver aí. Voltando do intervalo, a gente bate esse papo aí que você falou, né? A gente vamos sim. Daqui a pouco, ô Eduardo, você é vascaíno, né, Dudu? Sim, nós somos. Inclusive, esse ano tá legal, né? Parece que o negócio tá caminhando, né? Aqui a gente sempre faz uma resenha. O programa ele não tem roteiro, tá? O Canal Esportes, por isso que ele é diferente. Então vamos pro intervalo fazendo assim. Eu falo daqui para mostrar... Qual horário aí na Austrália, hein, Dudu? São 00:46 agora. 00:46. Estou tirando o Dudu da cama, só para você ter ideia, viu, telespectador? Vamos fazer... mas essa hora a gente tá acordado sempre. Pois é, esse é o horário de estar produzindo, né, Dudu? Vamos fazer o seguinte, eu falo daqui e você completa daí, tá certo? Pra gente ir ao intervalo, tá bom assim? Pode ser? Combinado? Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu pendão. Ao rápido intervalo, voltamos já.